Olá a todos, hoje vamos falar sobre sistemas combinados de tratamentos anaeróbios. Os sistemas combinados, o que são eles? Na maioria das aplicações, os sistemas anaeróbios são a primeira etapa de um tratamento de um efluente com alto teor de carga orgânica, uma vez que esses não são capazes de produzir efluentes finais com elevado grau de qualidade. Dependendo das características do resíduo e dos requisitos de qualidade do lançamento final, os sistemas anaeróbios podem se constituir em uma etapa completa de tratamento. Via de regra, tem-se buscado a utilização de sistemas combinados de tratamento, procurando obter as vantagens de um sistema anaeróbio como primeiro estágio de tratamento, seguido de uma unidade de pós-tratamento. Ou seja, é a associação de sistemas anaeróbios para efetivamente conseguir uma qualidade final de água adequada. Nesse sentido, diversas alternativas de pós-tratamento têm sido pesquisadas e reportadas nos últimos anos, incluindo tanto sistemas aeróbios quanto anaeróbios. As principais combinações que incorporam um reator anaeróbio como primeiro estágio do tratamento são a constituição de, primeiro, tanque séptico, seguido de filtro anaeróbio. Então, a gente tem uma redução inicial de 40% a 60% de carga orgânica no tanque séptico, complementada essa redução pelo filtro anaeróbio. Um reator WASB, ou RAFA, reator anaeróbio de fluxo ascendente, seguido de filtro anaeróbio, onde a gente tem uma redução de 70% a 80%, complementada posteriormente com o filtro anaeróbio. Mais uma vez, o reator anaeróbio de fluxo ascendente, o RAFA ou WASB, seguido de uma lagoa de sedimentação, onde aquele lodo residuário com ainda um pequeno potencial de carga orgânica, vai se depositar no fundo da lagoa de sedimentação. O reator anaeróbio de fluxo ascendente, que é o reator RAFA ou WASB, seguido de lagoa facultativa, uma lagoa um pouco mais rasa, onde a gente tem concomitantemente micro-organismos anaeróbios com micro-organismos aeróbios. Mais uma vez, um reator RAFA, seguido de um tanque de lodos ativados, onde a gente tem os aglomerados de bactérias anaeróbias ativas que vão complementar essa redução de carga orgânica. Mais uma vez, um reator RAFA, anaeróbio de fluxo ascendente, ou WASB, seguido de aplicação direta no solo, para aqueles casos onde temos plantios que não serão utilizados para alimentação humana direta. Mais uma vez, reator RAFA, seguido aí do filtro biológico. Então, o que a gente tem? Um reator anaeróbio de fluxo ascendente, seguido de um tanque de lodos ativados. A gente tem o tratamento preliminar, onde a gente tem gradeamento, tanque desarenador, seguido da calha partial ou redutor de vazão. A gente lança isso no reator WASB ou RAFA, um reator anaeróbio de fluxo ascendente. A gente lança por baixo, o fluxo ele vai por cima. Aqui embaixo fica a maior parte do lodo, onde ele vai ser digerido pelos micro-organismos. Água mais limpa sai em cima. Vai para o tanque de lodo ativado, onde nós temos bactérias. Esse tanque é aerado, permitindo aí grande multiplicação dessas bactérias e consumo da carga orgânica, vai para o decantador secundário, onde ele simplesmente vai separar o lodo residuário por deposição, por sedimentação e decantação, água limpa em cima, a água limpa é lançada no corpo receptor e o lodo retorna, tanto para o tanque de aeração quanto para o reator RAFA, para dar continuidade aí nessa digestão. E a partir do momento que atingiu uma exaustão dessa carga orgânica, vai o lodo retirado para secagem de lodo. Essa é uma das possibilidades de sistemas combinados. Uma outra possibilidade é o reator RAFA seguido de um filtro biológico, onde nós temos
Tratamento preliminar com gradeamento, tanque desarenador, calha partial com redutor de vazão. A gente tem lançamento no reator anaeróbio de fluxo ascendente, carga orgânica digerida em baixo acúmulo de lodo, água mais limpa sai em cima, mas ainda tem uma carga orgânica. Saída de gás superior, pode colocar um queimador, quando não tem um equipamento para contenção desse gás e aproveitamento na forma de energia ou de calor. Lança a água residuária para um filtro biológico, o efluente então vai para um filtro biológico, onde tem uma nova digestão por micro-organismos. A água residuária vai para o decantador secundário, onde o lodo residuário vai depositar, e a água limpa vai para o corpo receptor. Posso ter o retorno de efluente quando ele não está completamente decantado, posso ter um retorno de lodo quando não está completamente digerido. Então, essa é mais uma possibilidade desse sistema. E vamos, então, para as lagoas de estabilização. Mais à frente eu mostro um vídeo ilustrativo, mas para a gente entender um pouco mais o processo que pode ser substituído por lagoas de estabilização. Então, as lagoas de estabilização, geralmente, são lagoas anaeróbias. Constitui-se uma forma alternativa de tratamento, onde a existência de condições estritamente anaeróbias é essencial. Para isso, o lançamento de uma grande carga de DBO por unidade de volume de lagoa é requerido, ou seja, eu tenho uma demanda bioquímica de oxigênio tão alta que eu não tenho oxigênio dissolvido para tornar o meio aeróbico. Então, a taxa de consumo de oxigênio, neste caso, é várias vezes superior à taxa de produção, ou por algas, por fotossíntese. Então, no caso específico aqui, a gente tem um ambiente estritamente anaeróbico, proporcionando aí um meio propício para o desenvolvimento de bactérias anaeróbias. As lagoas anaeróbias, dentro dela, tudo se processa como um digestor anaeróbio ou como se fosse uma grande fossa séptica. Ela é utilizada principalmente para tratamento de esgotos domésticos e despejos industriais predominantemente orgânicos, com altos teores de DBO, como as águas residuárias de matadouros, de laticínios, de indústria de bebidas, dentre outros. Ou seja, é muito utilizado pelas indústrias de alimentos que despejam em seu sistema de tratamento de resíduos uma grande quantidade de carga orgânica, ou seja, alto teor de DBO. Para descrever melhor esse processo, como que acontece essa digestão, a gente vai mais ou menos no passo a passo. Então, a conversão anaeróbia é um processo sequencial, como já explicado anteriormente. Se desenvolve principalmente em duas etapas. Primeira, a liquefação da carga orgânica e formação de ácidos através das bactérias hidrolíticas e acidogênicas e formação do gás metano a partir principalmente dos ácidos através das bactérias acetogênicas e metanogênicas. Mas as duas principais, na liquefação e formação de ácidos, são as acidogênicas e na formação de metano as metanogênicas. Então, na primeira fase, micro-organismos geralmente facultativos, que são as bactérias acidogênicas, em ausência de oxigênio, vão transformar os compostos orgânicos complexos, como carboidratos, lipídios, proteínas, em substâncias mais simples, chegando principalmente a ácidos orgânicos. Então, durante esse processo, nós temos a liquefação, a formação de ácidos, que é a chamada fase de digestão ácida da lagoa. Nessa fase, eu tenho grande produção de material celular, ou seja, biomassa, bactérias sendo formadas, produção de produtos mal cheirosos, como gás sulfídrico, mercaptanas, e um abaixamento do pH para 6 e até chegar até 5, por isso que é uma fase de digestão ácida, produz-se ácidos. Já na segunda fase, as bactérias predominantes são as metanogênicas. Elas vão transformar os ácidos orgânicos formados na fase inicial em gás metano, que é o CH4, e o dióxido de carbono, gás carbônico, que é o CO2. Então, é a chamada fermentação metanogênica ou alcalina, ou fase alcalina. Durante essa fase,
tem-se formação de escuma de cor cinzenta e aspecto feio na superfície da lagoa. Só que, no entanto, os maus odores tendem a desaparecer, o pH sobe para entre 7,2 a 7,5, ou seja, fase de alcalinização daquele meio que antes estava ácido, e a temperatura deve se manter sempre acima de 15, para propiciar um ambiente otimizado para as bactérias. As bactérias metanogênicas são bastante sensíveis às condições ambientais. Caso tenha-se uma variação ambiental, como, por exemplo, variação de temperatura, variação de DBO, ou da concentração de matéria orgânica, adição de metais pesados, o que acaba acontecendo é uma redução da taxa dessas bactérias metanogênicas. Como elas se reproduzem menos, elas não conseguem consumir todos os ácidos formados na primeira etapa, ou seja, tem um acúmulo de ácidos. Quais são as consequências desse acúmulo de ácidos? Interrupção da remoção da DBO. A DBO só é removida na fase de gaseificação daqueles ácidos, ou seja, quando os ácidos se transformam em gás metano e gás CO2. Como eu tenho essa interrupção, ocorre a geração de maus odores, porque os ácidos formados na primeira fase são extremamente fétidos. Então, é fundamental que se tenha um equilíbrio entre as duas principais comunidades de bactérias, as acidogênicas e as metanogênicas. E para que eu consiga isso, eu tenho que controlar as condições ambientais. Então, as condições ideais aí para o desenvolvimento das bactérias metanogênicas. Primeiro, ausência de oxigênio dissolvido. O meio tem que ser estritamente anaeróbio. Segundo, temperatura do líquido adequada, sempre acima aí de 15 graus Celsius, até no máximo 34 graus Celsius. Um pH adequado para o desenvolvimento das bactérias metanogênicas é em torno de 7, ou levemente superior a 7, ou seja, um pH bem neutro. E uma coisa interessante das lagoas anaeróbias é que a gente tem sólidos suspensos, ou seja, DBO suspensos, daquele material que tem uma densidade próxima da água, mas também temos sólidos sedimentáveis, daqueles materiais mais densos que a água, formando lodo de profundidade. Durante a etapa inicial de remoção de poluentes, ocorre principalmente a ação de forças físicas. Mas acaba ocorrendo também micro-organismos de degradação da matéria orgânica em toda a massa líquida. Por quê? Porque temos a ressuspensão desses micro-organismos em função da liberação de gás. Com isso, eu tenho contato de micro-organismos com sólidos em suspensão continuamente. Bom, pessoal, para finalizar a aula de hoje, ilustro para vocês um pouco mais sobre lagoas anaeróbicas, com um vídeo a respeito. Um abraço. É possível transformar um tanque séptico que tradicionalmente é empregado para uma família ou uma pequena população, tornar um sistema de grande porte, tratando esgoto de 1.000, 10.000 pessoas? Isso é possível? Se nós pensarmos nessa caixa, é algo inviável. Imagine o tempo de detenção hidráulica e todos esses aspectos. E aí nós discutimos e chegamos a lagoa facultativa. A lagoa facultativa é interessante porque ela incorpora alguns aspectos do tanque séptico, por exemplo, a remoção da escuma e a remoção do lodo, do material sedimentável, e agrega um aspecto importante, que é a questão de agir de forma aeróbia sobre o material dissolvido. Com isso, ela consegue ser muito mais eficiente que um tanque séptico. O aspecto negativo da lagoa facultativa é a grande área que ela demanda, conforme nós notamos no dimensionamento anterior. Por demandar uma grande área, em muitos casos ela acaba sendo inviável. Mas é possível torná-la ocupando um sistema mais compacto, que ocupe uma menor área? Se nós imaginarmos a mesma questão que trabalhamos, por exemplo, com filtro biológico percolador, nós agregamos um reator UASB. Esse reator UASB tornou o filtro biológico percolador muito mais compacto. É possível fazer isso aqui com o sistema de lagoas? Nós podemos agregar um reator UASB antes de
que receba esgoto bruto, remova 80% da carga orgânica e, na sequência, o efluente vai para uma lagoa facultativa. Recordando, a base do dimensionamento de uma lagoa facultativa é a carga orgânica. Nós aplicamos uma dada carga orgânica numa dada área. Logo, se eu tiver uma carga orgânica menor, se eu tiver uma carga orgânica 80% menor, a minha área ocupada vai ser 80% menor. Então, é muito interessante eu agregar um reator WASB e uma lagoa facultativa. No entanto, por menor que seja a questão de mecanização e construção do WASB, ainda tem uma certa mecanização, tem alguns aspectos construtivos dele, em alvenaria e estruturais. Eu poderia, ao invés de pensar no reator WASB, pensar numa lagoa, ou seja, criar uma lagoa que seja anaeróbia e manteria a mesma simplicidade construtiva de uma lagoa facultativa, ou seja, construindo uma lagoa. É possível fazer isso? Mas recordando, se eu tenho uma lagoa com uma grande área, vai ser favorável à recepção da luz, da energia luminosa, da energia solar, eu vou viabilizar o desenvolvimento de algas e, consequentemente, introdução de oxigênio. Eu não quero isso agora. Eu quero que seja viabilizada uma lagoa anaeróbia. E é isso que nós vamos tentar buscar nesse momento. Tentando agregar, do mesmo modo que eu fiz um reator WASB, um lodo ativado, um reator WASB, um filtro biológico percolador, do mesmo modo que eu posso agregar um WASB, uma lagoa facultativa, por que não criar uma lagoa anaeróbia? Que seria extremamente simplificada a sua construção. Criando uma lagoa anaeróbia com menor área possível superficial para minimizar a área da lagoa facultativa que vem na sequência. Como fazer isso? Como criar uma lagoa anaeróbia que minimize o máximo possível a lagoa facultativa? O grande aspecto disso, conforme nós vimos para a lagoa facultativa, para viabilizar aquela lagoa como sendo aeróbia, eu tinha que ter a máxima área possível, a máxima área exposta possível à luz solar. Com isso, eu favorecia o desenvolvimento das algas que, por sua vez, introduziam oxigênio naquele meio líquido. O que eu posso fazer? Pensar do modo oposto. Como não viabilizar a introdução de oxigênio nessa massa líquida? Como eu posso fazer isso? Ter uma área superficial do menor tamanho possível. Ou seja, criando uma lagoa que seja profunda, que o volume dela esteja distribuído muito mais na profundidade do que na área. Eu conseguindo fazer isso, eu vou jogar uma carga orgânica nessa área superficial muito grande, aliás, nessa área superficial muito pequena, eu estou jogando uma carga orgânica muito grande. Com isso, eu vou favorecer o desenvolvimento de micro-organismos que consumirão oxigênio, eu não vou favorecer o desenvolvimento de algas, porque eu tenho uma área superficial pequena, e a troca gasosa entre a massa líquida e o meio, entre a atmosfera e a massa líquida, não vai ser suficiente para agregar oxigênio a essa massa líquida. Então, a base desse meu projeto da lagoa anaeróbia é ter uma área superficial pequena e o volume estar distribuído ao longo da profundidade. Esse é o grande ponto. Com isso, eu vou ter pequena introdução de oxigênio, que vai ser rapidamente consumido, e se tiver oxigênio na camada extremamente superficial dela, favorecido pela troca gasosa com a atmosfera. Ao longo do volume, eu não vou ter a presença desse oxigênio. Vai ser um meio anaeróbio. Com isso, eu vou ter uma lagoa com característica anaeróbia, com característica que leva uma eficiência de remoção algo em torno de 50% a 70%, e com isso eu vou remover a grande parte da matéria orgânica desse modo, ocupando uma menor área, conforme nós vamos discutir um pouquinho mais à frente no dimensionamento. No entanto, tal como um tanque séptico, tal como um filtro anaeróbio, tal como um reator anaeróbio, um WASB, ela demanda um pós-tratamento.